Desde novembro de 2015, opera na capital gaúcha um serviço alternativo de transporte remunerado de passageiros. Considerado um sistema de carona paga, o Uber funciona por meio de aplicativo. Assim como em outras cidades, o novo serviço divide opiniões na capital gaúcha. Em novembro do ano passado, o assunto foi debatido no Legislativo Municipal. Na época, os parlamentares aprovaram um projeto de lei com o objetivo de proibir o transporte remunerado de passageiros em veículos cadastrados por aplicativos. A proposta, de autoria do vereador Cláudio Janta, do Partido Solidariedade, impedia as plataformas de operar na cidade até que existisse uma regulamentação para o serviço. O texto não chegou a ser sancionado pelo prefeito José Fortunati. No entanto, a prefeitura criou um grupo de trabalho para discutir o assunto. Embora muitos porto-alegrenses já tenham aderido ao Uber, a empresa pública de transporte e circulação considera a atividade irregular. Conforme a IPTC, os motoristas flagrados dirigindo para o Uber recebem uma multa no valor de R$ 6.600, além de terem o veículo recolhido. Até o momento, mais de 40 condutores já foram autuados. Professor de pós-graduação da Uniriter, Marcelo Godoy, levou a discussão para uma turma da disciplina de pesquisa de mercado. Em meio ao debate, Godoy teve a ideia de se tornar motorista do Uber para estudar o novo serviço. No final de novembro, existiu uma discussão sobre Uber, sobre economia do compartilhamento chegando no Brasil, Airbnb. Logo tinha acontecido aquela coisa horrível que foi o Braulio, que era motorista do Uber, ter apanhado lá dos taxistas lá no Carrefour. Então, em aula, nós começamos uma discussão sobre essa questão disruptiva que a economia do compartilhamento traz para a realidade das pessoas. A economia do compartilhamento, como o próprio nome já diz, consiste na ideia de pessoas pegarem emprestado ou alugarem itens que outras já possuem. A tendência global também tem conquistado os porto-alegrenses. Além dos preços relativamente menores, os usuários apontam a comodidade e a qualidade dos serviços oferecidos como justificativas para a preferência. Para você ter uma ideia, hoje na Europa já existem aplicativos que aproximam pessoas com capacidades diferentes e que querem trocar essas experiências. Por exemplo, imagina que eu sou um excelente professor de línguas, tá? Eu ofereço naquela comunidade do aplicativo para pessoas que estão procurando o meu serviço a minha hora ensinando línguas, tá? Compartilho isso com essas pessoas, né? Quando eu falo um compartilhamento, um bem ou uma capacidade, né? E eu naquela rede posso pegar, por exemplo, e ter aula de pintura com uma pessoa que esteja compartilhando horas, ensinando pintura, né? Por que economia? Porque existem, tirando essa questão onde eu troco horas de experiências, normalmente existe um valor financeiro envolvido. Godoy utiliza o tempo livre para ser motorista do Uber. Na pesquisa de campo, o professor conversa com motoristas e usuários para entender os motivos pelos quais os profissionais trabalham para a empresa e os clientes utilizam o serviço. Então, Marcelo, já passados aí 5 meses, tu como motorista do Uber, quais resultados que tu já pôde alcançar? Bom, quando a gente fala sob a ótica dos motoristas, tá? Existem basicamente 2 grandes grupos, tá? Um grupo que eu chamei de dedicados, tá? Que são aqueles motoristas que têm uma dedicação de carga horária entre 8 e 12 horas por dia, tá? E onde o principal sustento, a principal fonte de renda, vamos assim dizer, dele no momento é o Uber. Tá? Então este se dedica durante 6 dias por semana, ou às vezes até 7 nessa carga horária. Tá? Existe um outro grupo que eu chamei de complemento de renda. Tá? Esse outro grupo é muito variado, mas aí nós temos, são pessoas que vão dedicar entre 1 e 4 horas por dia, mais ou menos, né, em média, do seu tempo por Uber. Marcelo, deixa eu te perguntar também, tu falou dessa questão do perfil, né? A que resultados tu chegou dos motoristas? Esse estudo também foi feito, o perfil dos passageiros, não sei se tu chegou a analisar também quem pega o Uber. Claro.
Bom, então além dos motoristas que tem esse perfil dos dedicados e do complemento de renda, né, que tem N tipos aí de profissões que trabalham no Uber, nos passageiros, tá, o objetivo foi tentar entender o porquê do uso, o porquê da contratação do serviço do Uber, né? O que faz com que ele chame o carro pelo aplicativo. E aí nós vemos basicamente três grandes atributos, tá? O primeiro, eu não vou falar eles não em ordem, tá? A ordem depende muito de cada pessoa, mas assim, primeiro lugar, segurança, primeiro atributo, imagina bolinhas, tá? Primeira bolinha, segurança. Segunda, preço. Terceiro, qualidade como um todo. O que eu falo qualidade como um todo? Eu falo em carro limpo, carro confortável, as amenidades, tais como bala, pirulitos, chiclés, água, né? A educação, o tratamento do motorista, né? Marcelo, com relação a essa economia do compartilhamento que tu conversavas com a gente antes, como que tu junta esses resultados, então, desses perfis analisados à economia do compartilhamento? Bom, uma coisa importante da economia do compartilhamento é que ela vai entrar ainda, certamente, vai entrar em muitos outros segmentos. Então, o que eu vejo é o seguinte, a população, né, os empresários, a comunidade toda de educação científica, ela precisa estar muito atenta sobre o que vai acontecer, tá? E vamos combinar, isso é inovação. Não adianta eu tentar bloquear a inovação, tá? Muitos assim, proíbe isso, proíbe aquilo. Gente, então lá atrás a gente tinha que ter proibido a lâmpada para não quebrar as fábricas de vela. Nós tínhamos que ter proibido o computador para não quebrar a fábrica de máquina de datilografia. Nós tínhamos que ter proibido o CD para não quebrar as fábricas de LP. Na Prefeitura Municipal, um grupo de trabalho composto por diversos órgãos elabora uma proposta para regularizar o serviço na capital. A expectativa é de que esse texto fique pronto até o final deste mês. Caso seja apresentado um projeto de lei, ele deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores e submetido à votação.